E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Fabiano de Alessio. O dia de hoje vamos ver como pode ser que um map de um motor de render como que é V-Ray vai me tentar fazer um suavizado com as uniões dos objetos na hora de fazer meu render. Para as pessoas que estão vendo, que estão começando comigo, não ser o mesmo, não se preocupe por agora, não tem problema nenhum, porque como pode ser esse tipo de coisas que eu vou falar nesse vídeo é para as pessoas que sim, que têm conhecimento mais avançado do motor de render e tudo isso, mas tem que ver com as opções na hora de modelar e o efeito que sempre estamos buscando que seja o mais realista possível. Então, se você está começando comigo no ser o mesmo, fique tranquilo, que depois eu vou ensinar tudo isso e é importante que o vídeo de hoje você tenha conhecimento de que esse tipo de coisas você também pode fazer ou tem aquela opção. Então, primeiro, esse tipo de coisas que eu vou ensinar para vocês, eu acho melhor que fica melhor para uma previsualização de um objeto, de uma coisa assim, não para um render final, nem para uma produção profissional, não. Eu acho que não. Mas é um tipo de opção que as pessoas têm, que é o motor de render da possibilidade, então eu quero que você veja como que funciona isso, tá? Então, primeiro, vamos configurar meu motor de render no 3D Max com V-Ray. Eu acho que o material que vamos ver no dia de hoje está depois da versão 3.0, 3.6 do V-Ray. Eu acho que pode ser que esteja muito mais antes. Então, ache primeiro se você tem esse tipo de textura de map com sua versão de V-Ray. Então, quando temos esse tipo de coisas, a primeira coisa que vamos fazer, vou tentar de fazer um cenário com um pouquinho simples. Vou fazer aqui uma caixa, por exemplo. E agora eu vou fazer isso aí um pouquinho mais pequeno e vou deixar aqui um cilindro. Vamos ver. Uma coisa assim, beleza. Então, vou deixar isso aqui um pouquinho mais longe. E agora, aqui no Slate Material Editor, vamos ver como que a gente pode trabalhar com aquele map que eu estou falando para vocês. Se você está muito acostumado, digamos que está começando comigo, mas já experimentou muitas coisas e você trabalha suas maps, suas texturas, seus materiais, aqui eu recomendo que você comece a trabalhar com Slate Material Editor. Comigo, depois eu vou ensinar como que funciona esse tipo de janela, que é muito mais prática para trabalhar com os materiais. É prática demais. Então, vamos ensinar depois. De momento estamos trabalhando com modelado, com edge poly. Quero ensinar tudo o melhor possível daquele modificador, mas então fica tranquilo que depois vou ensinar tudo isso, tá? Então, vou trabalhar com material V-Ray Material. Vou fazer uma seleção de todos os meus objetos e vou assinar meu material aqui mesmo, tá? Beleza, agora vou deixar aqui uma luz, uma coisa assim, exemplo. E agora vou fazer uma câmera. Primeiro que tudo, como eu não sei que tipo de resolução eu tenho, com Shift F você pode ver como que vai ser meu render final, que tipo de dimensões tem, tá? Com Shift Render, tá? Então, vou fazer uma câmera aqui com Ctrl C, vai me fazer uma câmera, olha só, já desapareceu minha caixinha que tem aí, e vou fazer uma configuração para que seja mais grande essa janela no render. Então, vou deixar aqui uma resolução de 1000 pixels, mais 1000 pixels também, tá? Então, de momento eu vou fazer um render, mas eu vou fazer um render interativo, tá? Para fazer umas modificações na minha câmera. Fique tranquilo, se você está perdido com isso, fique tranquilo que, como eu falei, é para as pessoas que têm conhecimento desse motor de render e para que também você tenha conhecimento que esse tipo de coisa também você pode fazer. Tudo isso eu vou explicar com mais detalhe depois, tá bom? Então fique tranquilo, quero que você veja o resultado final. Então vou aumentar aqui as opções de exposição um pouquinho mais, uma coisa assim. Eu acho que ficou muito bom. E aqui na exposição vou baixar isso aí um pouquinho para que não fique muito queimado essa zona,
Beleza. Então eu gostei muito do resultado. Vou fazer aqui uma pequena configuração para que seja de bucket e com uma resolução no seu bucket de 24 pixels, que vamos ver tudo que estou falando, tá? Vou ocultar isso daí, beleza. Agora, então vou fazer um render. Você está vendo aquele quadradinho, esse quadradinho tem o nome de bucket, então eu deixo uma resolução de 24 pixels por 24 pixels para que faça seu render, tá bom? É isso que eu estava falando. Vou fazer um render para que você veja as complicações que tem quando você não faz aqueles edges de suporte para trabalhar com Turbo Smooth. Por exemplo, você está vendo aqui aquele suavizado? Não tem suavizado, é um border muito duro, muito forte, então não tem suavizado nenhum. Até mais, eu acho que vou aumentar a minha resolução dos borders, 32, uma coisa assim. Tá, então melhorei um pouquinho. Mas você está vendo que aquele suavizado que tem os objetos não tem. É bem duro essa parte daqui. Imagine que você tem como tocar aquele border daí, você pode até se cortar. Então não é real, tá? E olha só que aquela conexão que tem aqui não tem conexão nenhuma, então também não é real. Por exemplo, olha só que é demasiado, como se diz, como é muito forte, tudo não é real de nenhum jeito, tá? Então vamos ver como que a gente pode trabalhar e como pode arrumar isso aparentemente, tá? Porque um efeito não é real aquele map na hora de trabalhar, porque é um efeito do render, mas não é real no meu modelo, porque meu modelo vai continuar com isso aí. Então, é que eu recomendo que você faça isso com Edge Poly, que você trabalhe um pouquinho, faça suas conexões. Eu entendo que, por exemplo, de um objeto assim quadradinho para fazer uma conexão com um cilindro pode ser um pouquinho complicado, mas é melhor que você faça isso, tá bom? Então, tem seu objeto, você está vendo aqui, é bem duro aqui nos borders. Vamos ver então, o que eu estou falando com o map que eu quero ensinar para vocês, que é Edge Textures, tá? Então, eu venho para cá, para os maps, V-Ray. Aqui tem um map que tem o nome de Edge Textures. Então, esse map eu acho que tem duas utilidades. A primeira, que você, por exemplo, você vai deixar aqui no Diffuse Map, você vê aqui nessa janelinha que tem aí, que está me ensinando as segmentações que tem meu objeto, tá? Então vamos fazer um render, não, um render completo não. Vamos tentar fazer uma parte, tá? Por exemplo, uma coisa assim. Então, você está vendo aqui que meu render, que esse map está me ensinando como que é sua configuração dos edges, tá? Esse tipo de coisas é bem legal, por exemplo, quando você está fazendo um modelo, modelagem de um objeto que você tem, então você quer ensinar a sua topologia, é bom isso. Então, por exemplo, esse tipo de coisas é Edge Texture, mas Edge Texture também tem outro tipo de utilidades que vamos ver a continuação. Então, venho aqui e agora meu map de Edge Texture vamos deixar aqui no Bump, tá? Então vou fazer um render de novo, está normal. Praticamente não aconteceu nada ainda, praticamente, mas se está começando a trabalhar, vamos ver o que eu estou falando. Tá, então, por exemplo, aquelas dimensões de meu Edge Texture é de 1 milímetro mais ou menos, então eu vou deixar aqui 1 centímetro no meu raio, tá? Então eu vou fazer aqui uma região para que você veja a diferença. Olha só, gente, olha aquele suavizado que estava fazendo no meu render com meu objeto. Então vai me fazer como aquela suavizado quando a gente vai deixar, por exemplo, com Turbo Smooth, que você tem seus edges de suporte e quando você vai deixar o Turbo Smooth faz aquele suavizado nas esquinas, nos borders, tá? Então é isso é o efeito que faz Edge Texture. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, por exemplo. Agora você está vendo que não aconteceu nada ainda, que continua igual, mas se eu venho aqui para meu Edge Texture e vou desativar aquela opção de considerar só o objeto somente, então vamos ver o que vai acontecer nessa parte daqui. Primeiro, vamos ver o que acontece aqui. De momento continua tudo normal, beleza. Vamos ver aqui. Olha só, gente, olha aquele efeito que está me fazendo com o meu modelo. E esse efeito é por causa de aquele map de Edge Textures, tá? Esse map tem todos os objetos, então por isso que está funcionando muito legal. Mas
você está vendo que, por exemplo, se você precisa deixar um material extra para seu modelo, para que tenha uma, como que se diz, como uma superfície rugosa, uma coisa assim, e você precisa deixar isso aí no seu bump, então vai ter problema depois. É por isso que eu acho que esse tipo de efeitos é como, não é muito prático, mas esse tipo de coisa você pode fazer, porque 3D Max V-Ray, Chaos Group, que faz o motor de render V-Ray, pensou nisso, então deixou aquela ferramenta, então para que eu quero que você veja que possibilidade você tem para seu fluxo do trabalho, tá? Então vamos ver o que vai acontecer com o box no render. Então olha só, agora eu tenho como um brilho aqui e aqui fica um pouquinho como escuro. Esse tipo de comportamento é quando você faz seus sets de suporte e você vai utilizar Turbo Smooth, tá? Mas ainda meu box tem os bordes bem duros, tá? Então é por isso que eu falo para vocês que esse tipo de coisas é um efeito. E quando você nos motores dos videogames que tenta fazer como enganar as pessoas, que é bem realista, mas praticamente os maps como ajudam muito, tá? Então é por isso que eu queria ensinar para vocês que esse tipo de coisas não é real no meu modelo, é um efeito, mas funciona, tá? Então eu acho que fica muito bom para ter como, por exemplo, uma pré-visualização de um objeto. Se você precisa de uma coisa rápida, você quer ensinar para seu cliente, mas não é com a textura final, nada disso, então você quer ensinar assim bem rapidinho e você pode se ajudar com esse tipo de maps para ter seu resultado final e ensinar para seus clientes, tá? Então olha essa diferença. Agora, por exemplo, aqui tem umas opções que é Convex Only. Vamos ver como que funciona isso. Por exemplo, você com Convex Only vai funcionar aqui seu map nessa parte daqui fora, mas com as conexões não vai funcionar. Olha só, continua normal. E no contrário, com côncavo, vamos ver, vai funcionar aquela conexão com outro objeto, mas aqui não vai funcionar. Então, praticamente, essa opção daqui tem as duas ações, tá? Então, estamos vendo aí que eu queria ensinar para vocês que você tem aquela possibilidade. Eu entendo que se você está comigo no ser o mesmo, provavelmente você não entendeu muita coisa, ou você mais ou menos o que entende, ou é muito complicado. Não se preocupe que eu vou ensinar tudo isso depois, como que funciona o motor de render, que é o motor de render, como que funciona o Slate Material Editor. Eu vou ensinar tudo isso depois, mas por que eu toquei esse tema com vocês agora, que estamos vendo coisas básicas? Porque de momento estamos tentando procurar esse tipo de efeito no seu render com o modelado real, tá? Então, eu queria ensinar para vocês também de que você pode como ter esse tipo de efeito com um efeito que faz o melhor possível, mas esse efeito faz no seu render, tá bom? Então, eu queria ensinar isso para vocês aqui. Para o próximo vídeo eu vou falar de um script que é bem legal para trabalhar com os booleanos, que eu vou começar a falar dos booleanos, que os booleanos, modelar com booleanos é difícil. É difícil porque não é muito legal aquele efeito que faz os booleanos, mas funciona muito bem para ter uma referência. Então vamos ver nos próximos vídeos como que funciona a ferramenta dos booleanos para modelar. Então vamos lá para o próximo vídeo. Assim que se você acha que esse vídeo foi de muita utilidade, compartilhe esse vídeo, clique like, se inscreva no meu canal, que isso me ajuda muito. Se você acha que tem alguma dúvida, pode me deixar na caixa dos comentários, eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá para o próximo vídeo e vamos ver aquele script que eu falei para vocês que tem o nome de Smooth Boolean.